Imagine uma viagem no tempo, das praias douradas de hoje às lutas do passado. Cabo Verde, um arquipélago que conquistou sua liberdade há 50 anos. Vamos mergulhar nessa história fascinante. Veja as imagens. De um lado, 1975, preto e branco, rostos determinados, navios partindo. Do outro, 2025, cores vibrantes, crianças sorrindo, bandeiras ao vento, duas realidades, um só povo. A luta pela independência moldou o país que vemos hoje. Das manifestações às celebrações, Cabo Verde se transformou. Mas a essência permanece, a força de um povo que sonhou com a liberdade e a conquistou. 50 anos depois, o que mudou, o que permanece? Esta é a história de Cabo Verde. Da luta à liberdade, uma jornada de meio século que continua a inspirar. Em 5 de julho de 1975, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova nação, Cabo Verde. Meio século depois, celebramos os caminhos de luta, esperança e reconstrução que marcaram a história deste arquipélago. A cerimônia de hasteamento da bandeira em Cabo Verde simboliza a luta pela independência, enquanto um grupo de idosos compartilha histórias de desafios e vitórias desde então. O mercado movimentado de Cabo Verde retrata a rica cultura e economia da nação, enquanto pescadores locais trazem sua captura diária, evidenciando a importância da pesca para os meios de subsistência. Um grupo de jovens estudantes em Cabo Verde demonstra o valor da educação para o futuro, enquanto a moderna silhueta da cidade reflete o desenvolvimento e o progresso alcançados ao longo dos anos. Um festival cultural vibrante em Cabo Verde destaca a rica herança e o espírito comunitário das ilhas, enquanto uma família se reúne ao redor de uma mesa repleta de pratos tradicionais, enfatizando a importância da comida e da família na cultura. Jovens empreendedores cabo-verdianos apresentam suas ideias inovadoras em uma feira de startups, simbolizando o espírito empreendedor, enquanto um pôr-do-sol pitoresco sobre o Oceano Atlântico representa esperança e um futuro brilhante para Cabo Verde. Uma vista panorâmica da paisagem vulcânica exuberante da Ilha do Fogo destaca a beleza natural e a importância geológica de Cabo Verde, enquanto artistas cabo-verdianos pintam um mural que reflete a história e a cultura das ilhas, enfatizando o papel da arte na expressão da identidade. Um jogo de futebol animado na praia em Cabo Verde mostra a paixão da comunidade pelo esporte, enquanto pescadores locais utilizam barcos tradicionais para navegar nas águas ao amanhecer, simbolizando a conexão entre o povo e o mar. Em 5 de julho de 1975, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova nação, Cabo Verde. Nascido entre oceanos e vulcões, esse arquipélago escreveu sua liberdade com coragem e memória. Meio século depois, celebramos mais do que uma data. Celebramos os caminhos de luta, esperança e reconstrução que marcaram a história de um povo resiliente. Cabo Verde não é apenas um ponto no mapa. É um exemplo de identidade forjada na travessia, na cultura e na dignidade de seus filhos e filhas. Bem-vindo aos 50 anos de independência. Bem-vindo à história de uma nação que segue de pé, dançando entre o passado e o futuro. Em 5 de julho de 1975, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova nação, Cabo Verde. Meio século depois, celebramos os caminhos de luta, esperança e reconstrução que marcaram a história deste arquipélago. Ao longo dos anos, Cabo Verde passou por transformações significativas, construindo uma identidade rica e única, marcada pela resiliência e pela determinação do seu povo. Hoje, as novas gerações continuam a sonhar e a trabalhar por um futuro melhor, levando adiante a história de luta e perseverança que moldou Cabo Verde. Com suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, Cabo Verde se destaca como um símbolo de esperança e unidade, pronto para enfrentar os desafios do amanhã. À medida que o país avança, a inovação se alia à tradição, e os cabo-verdianos abraçam o futuro com coragem e criatividade, mantendo viva a chama de sua história. Em cada canto do arquipélago, a busca por conhecimento e progresso continua, pois Cabo Verde se posiciona como um farol de esperança na região. A conexão com a terra e as tradições é forte, e os cabo-verdianos se reúnem em celebrações que honram suas raízes enquanto constroem um futuro mais promissor. Enquanto Cabo Verde avança para o futuro, seus cidadãos se inspiram na natureza ao seu redor e nos valores de força e resiliência que guiam suas vidas. As artes e a cultura florescem,
o espírito comunitário de Cabo Verde se fortalece, unindo as pessoas em celebrações de alegria e amor. A nova geração de cabo-verdianos lidera o caminho em iniciativas sustentáveis, unindo seu amor pela terra com a responsabilidade de cuidar do futuro. Em meio ao seu passado rico, Cabo Verde se reinventa constantemente, celebrando suas tradições enquanto abraça novas oportunidades para crescer e prosperar. Cabo Verde se torna um ponto de encontro para culturas, convidando o mundo a explorar sua beleza, enquanto nutre os laços familiares e comunitários que são essenciais à sua identidade. Você já ouviu falar do PAIGC? Em 1956, uma ideia revolucionária nascia em Bissau, Praia e Lisboa. Imagine só, nas ruas, nas casas e nos cafés, sussurros de liberdade ecoavam. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde surgia, liderado pelo visionário Amílcar Cabral. Mas a história deu uma guinada trágica em 1959. O massacre de Pidiguiti ceifou vidas de trabalhadores portuários e silenciou as esperanças de uma mudança pacífica. Foi nesse momento que a decisão foi tomada. A luta pela independência seria armada. Esta é uma história de coragem, determinação e busca pela liberdade que mudou o destino de duas nações. Que lições podemos tirar desse capítulo da história africana? Imagine o ano de 1956. Respire fundo e sinta o ar de três cidades muito diferentes, mas ligadas por uma mesma história. Em Bissau, na Guiné, o calor era forte. O cheiro de terra molhada e de peixe fresco se misturava no ar. A vida era dura, marcada pelo trabalho forçado e pela falta de oportunidades para o povo negro. As pessoas andavam pelas ruas de terra batida, com o peso de séculos de dominação nos ombros, mas com uma faísca de dignidade nos olhos. Era um lugar onde os sonhos de liberdade pareciam distantes, quase impossíveis, mas sussurrados em voz baixa nas conversas ao fim do dia, longe dos ouvidos dos colonizadores portugueses. Agora, vamos atravessar o oceano até Praia, em Cabo Verde. O vento soprava forte, trazendo o sal do mar e a poeira de uma terra seca, castigada pela fome. As ilhas eram lindas, mas a vida era uma batalha constante pela sobrevivência. Muitos jovens partiam em barcos, buscando uma vida melhor longe de casa, deixando para trás famílias e corações partidos. A saudade, a saudade, era um sentimento que unia a todos. Mesmo com a distância e a dificuldade, o desejo de ser dono do próprio destino, de poder plantar e colher em sua própria terra sem dever nada a ninguém, crescia como uma semente teimosa no solo árido. Era um desejo de liberdade que o vento não conseguia apagar. Lá longe, em Lisboa, a capital do império, a vida era outra. Prédios altos, ruas largas, gente apressada. Era o centro do poder, onde as decisões sobre a vida das pessoas em Bissau e na Praia eram tomadas por homens que nunca pisaram naquelas terras, que não conheciam o suor nem as lágrimas do povo. Para eles, a Guiné e Cabo Verde eram apenas pedaços de um mapa, fontes de riqueza. Mas era também em Lisboa que estudantes africanos, como um jovem chamado Amílcar Cabral, se encontravam. Eles liam livros proibidos, conversavam, trocavam ideias e alimentavam juntos um sonho ousado. O sonho de libertar seus povos. Lisboa, sem querer, virou o berço da revolução. Nesse cenário, a esperança era como uma pequena vela acesa no meio de uma tempestade. Em Bissau, as pessoas se agarravam à sua cultura, à sua música, às suas tradições, como forma de resistir. Em Praia, cantavam mornas que falavam de dor e de esperança. Em Lisboa, os estudantes africanos transformavam a saudade de casa em força para lutar. Eles sabiam que a mudança não viria de graça. Sabiam que precisariam se unir, se organizar e lutar. O ano de 1956 foi o momento em que essas pequenas chamas de esperança, espalhadas por 3 cidades, começaram a se juntar para formar uma grande fogueira. Uma fogueira que iluminaria o caminho para a liberdade. Foi nesse caldeirão de sentimentos, de injustiça e de sonhos, que um grupo de 6 homens corajosos se reuniu em segredo.
Imagine uma pequena casa em Bissau. À noite, com as janelas fechadas para ninguém ouvir. Ali estavam Amílcar Cabral, seu irmão Luiz Cabral, Aristides Pereira, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e Elisé Turpin. Eles eram diferentes, mas tinham algo em comum, um amor profundo por sua terra e a certeza de que a situação não podia continuar como estava. Eles não queriam mais ver seu povo humilhado, trabalhando sem recompensa, vivendo sem dignidade. Eles queriam mais, queriam tudo. Queriam a liberdade de Guiné e Cabo Verde. Amílcar Cabral era a alma desse grupo. Pense nele como um maestro, alguém que consegue ouvir a música que ninguém mais escuta. Ele era um engenheiro agrônomo, um homem inteligente que conhecia a terra e o povo como ninguém. Ele via além da dor e da opressão. Ele via o potencial, a força, a beleza de sua gente. Cabral entendia que a luta não era só pegar em armas. Era, antes de tudo, uma luta de ideias. Era preciso despertar a consciência das pessoas, mostrar a elas que eram capazes de governar a si mesmas, de construir um futuro melhor com as próprias mãos. Sua visão era clara. A liberdade não seria um presente, teria que ser conquistada. E assim, naquele encontro secreto, em 19 de setembro de 1956, nasceu o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAICE. O nome era grande, mas a ideia era simples e poderosa. Partido, porque era preciso organização e união. Africano, para mostrar o orgulho de suas raízes. Independência, porque esse era o objetivo final, inegociável. Guiné e Cabo Verde, porque eles entendiam que, apesar da distância, a luta dos dois povos era uma só. O PAIGC não era apenas um partido político, era a materialização de um sonho coletivo, a promessa de que a noite escura do colonialismo estava perto de acabar. A criação do PAIGC foi um ato de coragem imensa. Naquela época, qualquer pessoa que falasse em independência era considerada um inimigo, um criminoso. Eles arriscaram tudo, suas carreiras, sua segurança e suas vidas. Mas o medo era menor que a vontade de mudar o mundo. O partido começou pequeno, atuando na clandestinidade, espalhando suas ideias de boca em boca, de aldeia em aldeia. Eles falavam uma linguagem que o povo entendia, sobre terra, sobre trabalho, sobre respeito. Eles plantaram uma semente de esperança no coração de cada guineense e de cada cabo-verdiano, uma semente que logo começaria a brotar e a crescer forte, muito mais forte do que o poder colonial poderia imaginar. 3 anos se passaram. A semente do PAIGC crescia em silêncio, ganhando raízes no campo e nas cidades. O ano era 1959. A data, 3 de agosto. O lugar, o porto de Pidiguiti, em Bissau. Era um dia quente, como tantos outros. Os estivadores, os homens que carregavam e descarregavam os navios, trabalhavam sob um sol escaldante por um salário que mal dava para comer. Eles estavam cansados, cansados de serem explorados, cansados de não serem ouvidos. Inspirados pelas ideias de justiça que começavam a circular, eles decidiram fazer algo que nunca tinham feito antes: uma greve. Eles pararam de trabalhar e pediram por salários melhores. Um pedido simples e justo. A resposta das autoridades coloniais foi brutal. Em vez de diálogo, de conversa, eles responderam com violência. A polícia e os soldados foram chamados. Eles chegaram ao porto de Pidiguiti, não para negociar, mas para reprimir. Os trabalhadores estavam desarmados. Suas únicas armas eram suas vozes, sua união e a justiça de sua causa. Eles não representavam uma ameaça física para ninguém. Eram pais, filhos, maridos, que só queriam um pouco mais de dignidade para suas famílias. Mas para o poder colonial, o ato de se unir e exigir direitos era o maior dos crimes. Era uma afronta que não podia ser tolerada,
pois poderia inspirar outros a fazerem o mesmo. O que aconteceu em seguida foi um massacre. Sem aviso, sem piedade, as tropas abriram fogo contra a multidão de trabalhadores. O som dos tiros ecoou pela cidade, misturando-se aos gritos de dor e de pânico. Homens que minutos antes estavam juntos, sonhando com uma vida melhor, caíram no chão, seus corpos marcados pela violência extrema. O cais de Pidiguit, um lugar de trabalho e de sustento, virou um cenário de morte. Cerca de 50 pessoas foram assassinadas a sangue frio, e mais de 100 ficaram feridas. Foi um dia que manchou a história de Bissau com sangue inocente, um dia que nunca mais seria esquecido por ninguém. O massacre de Pidiguit foi um divisor de águas. Foi a gota d'água. Aquele ato de violência extrema mostrou a verdadeira face do colonialismo. Mostrou que o diálogo não era uma opção. Mostrou que o poder colonial não hesitaria em matar para manter seu domínio. Para Amílcar Cabral e para o pai GC, a lição foi clara e dolorosa. A tentativa de lutar por direitos de forma pacífica, através de greves e protestos, tinha terminado em morte. Aquele dia, o povo entendeu que a liberdade não seria conquistada com pedidos e palavras. A maré tinha virado. A dor e o luto se transformaram em raiva e determinação. A luta teria que seguir por outro caminho. Depois do sangue derramado em Pidiguit, o silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de dor e de perguntas. Como continuar? Como lutar contra um inimigo que responde a pedidos de pão com balas? Amílcar Cabral e os líderes do PAIGC se reuniram novamente. A tristeza era imensa, mas a determinação era ainda maior. Eles perceberam que o caminho pacífico estava fechado. Tentar organizar mais greves ou manifestações seria como mandar seu povo para a morte certa. A brutalidade do massacre deixou apenas uma porta aberta. Uma única escolha possível para quem não aceitava mais viver de joelhos: a luta armada. Não era uma escolha feita por amor à violência, mas por amor à liberdade. A decisão de pegar em armas foi difícil, mas necessária. Era a linguagem que o colonizador entendia. Cabral dizia: não confundimos a luta armada com a guerra. Para ele, a luta era um instrumento, uma ferramenta para alcançar um objetivo maior: a independência e a paz. O objetivo não era destruir, mas construir uma nova nação. O PAIGC, então, mudou sua estratégia. Saiu da clandestinidade das cidades e foi para o mato, para as florestas. Eles foram para o interior, para viver junto com os camponeses, para aprender com eles e para ensiná-los. A luta armada seria uma luta do povo, feita pelo povo e para o povo. A preparação foi longa e cuidadosa. Jovens guineenses e cabo-verdianos foram enviados para outros países para receber treinamento militar. Mas o mais importante era o trabalho político. Antes de dar uma arma a um combatente, o PAIGC dava a ele uma razão para lutar. Eles explicavam por que estavam lutando. Não contra o povo português, mas contra o sistema colonial. Eles criaram escolas nas áreas libertadas, postos de saúde e organizaram a produção de alimentos. Eles estavam construindo o novo país ao mesmo tempo em que lutavam para libertá-lo. A arma era para a defesa, mas a verdadeira força vinha da união e da consciência do povo. A esperança e a coragem se tornaram o combustível dessa longa jornada. A esperança de um futuro onde seus filhos pudessem crescer livres, sem medo e com dignidade. E a coragem de enfrentar um exército muito mais poderoso, de deixar a família para trás e de arriscar a própria vida por um ideal. Cada combatente, homem ou mulher, carregava dentro de si a memória de Pidiguit. Eles lutavam pelos que morreram, pelos que sofriam e pelas gerações que ainda viriam. A escolha pela luta armada não foi um ato de desespero, mas o maior ato de esperança de um povo que decidiu tomar seu destino em suas próprias mãos, custasse o que custasse. Imaginem um pequeno arquipélago no meio do Atlântico, lutando por sua liberdade. Em 5 de julho de 1975,
Cabo Verde finalmente conquistou sua independência. Mas a história não para por aí. Nos últimos 50 anos, esse país tem superado desafios incríveis. De ilhas áridas a um destino turístico de tirar o fôlego, Cabo Verde se transformou. A música cabo-verdiana, com sua morna melancólica, conquistou o mundo. E não podemos esquecer da resiliência do povo, que enfrentou secas e construiu uma nação próspera. Hoje, Cabo Verde é um exemplo de democracia e desenvolvimento na África. Das praias de areia branca às montanhas majestosas, cada ilha conta uma história de superação. Meio século de independência, meio século de conquistas. Cabo Verde, pequeno em tamanho, mas gigante em espírito e cultura. 50 anos depois, o legado da luta pela independência inspira novas gerações a continuar construindo um Cabo Verde cada vez mais justo, próspero e livre. De cada sala de aula ao mundo digital, de cada ilha ao coração da diáspora, a liberdade continua a ser um verbo em movimento. Porque o futuro é agora. Este momento é um convite para todos nós construirmos juntos o amanhã que desejamos. Jovens de todas as partes se levantam para fazer a diferença, inspirados pela história e impulsionados pela esperança. Eles carregam consigo o legado de seus antepassados, prontos para moldar um futuro brilhante. Cada passo que dão é uma celebração da liberdade que conquistaram. Neste caminho de transformação, eles nos mostram que o futuro não é apenas um destino, mas uma jornada coletiva. Uma jornada onde cada voz conta e cada sonho tem a chance de se tornar realidade. Eles entendem que o verdadeiro poder reside na capacidade de sonhar e agir. Com cada ato de coragem e criatividade, eles moldam a narrativa do futuro. Eles nos lembram que o amanhã é construído com os sonhos e ações de hoje. E que cada um de nós tem um papel essencial na construção desse futuro. Com determinação e criatividade, eles estão prontos para enfrentar qualquer desafio. Porque a mudança começa com cada um de nós, e juntos somos mais fortes. Neste momento histórico, eles estão prontos para serem os protagonistas da sua própria narrativa. Com coragem e inovação, eles estão prontos para transformar o mundo ao seu redor. Nas mãos deles, o futuro é uma tela em branco, pronta para ser preenchida com suas visões e aspirações. Eles mostram que o verdadeiro poder está na união de suas vozes e na diversidade de suas experiências. Cada passo que dão é um testemunho do potencial ilimitado que reside nos jovens de Cabo Verde. Com cada desafio que superam, eles se tornam mais fortes e mais determinados. O espírito de inovação e a força da tradição se encontram em cada ação que realizam. Eles se tornam os agentes de mudança, moldando o futuro com suas ideias e ação. 50 anos de liberdade e o sonho continua vivo. Imagine só, das salas de aula às redes sociais, das ilhas à diáspora, Cabo Verde não para de evoluir. A luta pela independência foi só o começo. Hoje, cada jovem cabo-verdiano carrega essa chama. Estamos construindo um país mais justo, mais próspero, mais livre. E sabe o melhor? Não é só sobre o passado, é sobre agora. Cada um de nós é parte dessa história em movimento. De geração em geração, a liberdade ganha novos significados. Então pergunto a você, como você está fazendo a diferença hoje? Porque o futuro não espera, o futuro é agora. Vamos juntos escrever o próximo capítulo dessa incrível jornada cabo-verdiana.